Então vamos dando continuidade, né? Hoje a gente encerra um tópico que fala sobre as propriedades e as características da divindade, Deus, né? Esse princípio causa primeira de todas as coisas. É a última pergunta relativa a esse tópico e a gente vai falar sobre panteísmo. Então eu só vou fazer a última pergunta para que não fuja da coerência, né? Então vamos lá. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, das quais vossa linguagem restrita, vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, como efeito, vos diz que Deus deve possuir grau supremo dessas perfeições. Portanto, se lhe falta alguma, ou se fosse infinita, não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo, não seria, por seguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições da imaginação possa conceber. Então, além dele dar essas 4, 5 características do que é a divindade, ele já coloca também que se há dentro da nossa compreensão humana algo a mais, algo superior a isso, esse seria Deus e não aquele que a gente está pondo. Então, tudo que a gente imagina dentro de um grau de perfeição máxima é o que seria Deus dentro da nossa compreensão. E aí é claro que há possibilidades de aprofundamentos e melhoramento desses entendimentos, desses conhecimentos, mas que ainda dentro da nossa materialidade, da nossa densidade, não nos é possível compreender. Evidentemente que se a gente acompanha pesquisas, estudos, notícias relacionadas à questão de ciência, de descobrimento de como foi se concebeu o universo, a gente já vai ampliando um pouco mais deste conceito, porque isto não vai fugir de maneira nenhuma daquilo que os cientistas vão descobrindo ao longo do tempo, né? Já se passaram mais de 100 anos desde que esses livros foram escritos e a gente já tem uma ideia de Big Bang, uma coisa mais profunda, não simplesmente uma explosão, mas que algo coordena tudo isso, não há um acaso, mas que há toda uma estratégia para que isso se dê dessa forma. Então vamos lá. Deus é eterno. Se ele tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. E assim, pouco a pouco, remontamos o infinito à eternidade. Ou seja, eu não sei se ele vai já detalhar aqui, mas assim, é bem interessante fazer uma diferenciação entre o que é infinito e o que é imortal. O espírito, que é uma entidade, uma individualidade, que não necessariamente é uma persona como a gente entende, um ser humano, mas pode ser uma criatura, por assim dizer, até com menos capacidades intelectivas. Ele é imortal. Uma vez criado, ele sempre existirá. E aí, dentro do que a gente entende, do que nos foi ensinado, aprendido, assimilado e vivenciado, está suscetível à lei de reencarnação, onde ele vai ter inúmeras vidas, experiências, aprendizados, etc. No caso, Deus, ele não é imortal no sentido desta palavra. Ele é eterno, pois ele não tem um princípio, não tem um tempo, uma data, um segundo onde podemos dizer que Deus passou a existir. Se isso
pegamos uma entidade, um ser que tem um princípio, este não é Deus porque ele foi criado. Então Deus não foi criado, logo ele é eterno. Deus é imutável, então ele não está sujeito às mudanças que regem o universo e nenhuma estabilidade teriam. Ou seja, se ele não tivesse pronto, se assim podemos dizer, ele precisaria se aprimorar, que é no caso exatamente nós como criação temos essa tarefa, esse objetivo, nos aprimorar, entender melhor o universo, a maneira como nos conectamos, autoconhecimento, etc. Então a gente precisa e vai tender a isso, né? Mesmo que de uma forma muito inconsciente, muito sem saber como, mas nós iremos sim, de alguma forma, alcançar um objetivo maior que a gente ainda não compreende, mas Deus não tem essa necessidade, ele é imutável, ou seja, ele não muda, ele já é algo pronto, se a gente pode dizer assim de uma forma bem simples. Ele é imaterial, isso quer dizer que ele não tem essa natureza, ele não é formado, se a gente pode usar essa palavra, de matéria mesmo, né? Essa carne, esses elementos, porque qualquer elemento que a gente tem aqui, a gente percebe que está suscetível a no tempo dele, seja na vida ou no caso um mineral, há transformações. Se ele tem transformações, ele não estaria, ele está sendo suscetível e aí ele não seria imutável. Então, logo, ele é imaterial. Ele é único, ou seja, não há outros, porque senão não haveria uma ordem única, né? É claro que aí, quando a gente fala que ele é único, é dentro de uma compreensão maior. Talvez possamos entender que, mesmo sendo único, ele pode se divergir e tomar formas para que algo aconteça dentro do contexto daquilo que ele deseja. Se é que ele deseja alguma coisa, simplesmente ele está. Para refletir um pouquinho aí. Então, ele é único, nós falamos. Ele é onipotente, ou seja, uma vez que ele é único, ele pode tudo. Ele é soberano, né? Fez tudo. Então, não tem muito o que falar aqui. Ele não é obra, ele é o Criador. E soberanamente justo e bom, ou seja, ele não tem preferências. Então, é comum a gente ouvir, algumas pessoas tomam esse coisa, geralmente são pessoas mais religiosas, né, independente da religião, como se elas fossem filhos, sabe? Eu sou filho de Deus. E os outros não, todos são. Então, assim, há um equilíbrio. Se houver uma competição por alguma coisa, por alguma situação, com certeza há justiça naquele que ganha, vamos por assim, dentro do objetivo que está se vendo. Lembre-se que a gente só tem muitas vezes a visão do pedaço, então é muito difícil você dizer que alguém ganhou, alguém perdeu, né? Mas dentro da nossa visão simplista e humana, terrena, é isso que quer dizer, né? Um ganhou, Deus escolhe quem ganha, mas na verdade, dentro de uma autorresponsabilidade, se alguém perdeu é porque algo nele queria perder e algo no outro queria ganhar, mesmo que esse ganhar seja algo muito superficial e tenha uma gama de camadas que aprofundam realmente o que aquela situação quer dizer, né? Mas aí o ponto aqui é soberanamente justo e bom, ou seja, não tem preferência,
e ao mesmo tempo é bom. Bom no sentido assim, não vai ser aquele carrasco que a gente estava acostumado a ouvir, e muitas vezes é, nós estamos cumprindo penas, tratos. A gente vai mais para frente, bem mais para frente, falar sobre provas e expiações, que é um conceito bem comum nessa linha que a gente está seguindo. Mas lembre-se que as provas e expiações, elas têm o sentido de um aprendizado. Não quer dizer que elas têm uma necessidade de sofrimento. E aí, quando a gente entrar nesse tópico, a gente aprofunda mais. Então, vamos entrar no tópico do panteísmo, porque a gente tem mais duas perguntas ainda hoje. E aí, agora eu vou fazer as duas direto. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Que se deve pensar da opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, ou seja, Deus é tudo, né? Vamos lá, vamos dissertar um pouquinho. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo causa e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me e não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditais saber, quando na realidade nada sabereis. Deixais por conseguinte de lado todos esses sistemas, tendei bastante coisas que vos tocar mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de libertar-vos delas, o que será mais útil se pretende penetrar no que é impenetrável. Ou seja, categoricamente ele afirma que Deus não pode ser a resultante de todas as forças e inteligências do universo, uma vez que ele não pode ser efeito e causa ao mesmo tempo. Essa é a premissa, e aí ele fala que pode haver um aprofundamento disso, mas que é muito mais importante você buscar limpar as suas imperfeições, buscar aprendizado antes de penetrar no que é impenetrável. E aí a gente entra na holística, que fala bastante de todos somos um. E aí a gente vai entrar no conceito também de centelha divina, que é como se a gente tivesse uma célula, vamos por assim. Uma célula que não é material, mas é uma parte, algo em nós que é luz pura, que está imerso num caldo, em algo que tem muito a ver com essa coisa, como se eu tivesse uma conexão, um eu superior, algo que é puro luz, está conectado com Deus. Se isto é parte de Deus, ainda não temos uma resposta 100% conclusiva. Mas também há a possibilidade de nós termos criados, uma vez que a gente adquire a consciência, né? Somos uma individualidade, então imagine que a gente está num todo, e é possível que em algum momento, nesse todo vibracional, quântico, nós damos por nós que a gente é uma individualidade. E é como se a gente saísse desse caldo, né? Dessa coisa imergida. A gente pode lembrar bastante do Matrix, né? Nessa situação, e aí a gente vai para a vida, vamos por assim. Aí essa matéria que talvez tenham mundos mais densos, mais carnais, mais terrenos, onde a lei é aquela lei do olho por olho, dente por dente, e a gente vai experimentando, compreendendo, julgando, aprendendo, errando, para que a gente possa novamente de uma forma muito mais complexa, né? Que imagine como se fossem células se subdividindo, tendo a possibilidade de experimentar
melhorar isso muito mais. Então, talvez nós sejamos as causas de nós mesmos como individualidade, mas ao mesmo tempo, como um todo, também é possível que sejamos é, a, a obra de uma inteligência maior, mas isso ainda é muito imaturo, o conceito ainda não está maturado ainda, pelo fato que a gente ainda, quando age, pelo menos eu, associo, quando eu penso em inteligência, eu penso num cérebro, numa pessoa pensando e tal. E talvez o conceito de inteligência divina seja muito mais profundo do que isso. Não é simplesmente uma massa cefálica que vai lá e pensa, olha, agora a lei vai ser assim e tal. Talvez seja algo muito mais complexo e muito mais arquitetado do que a gente está imaginando. E aí a última de hoje, que aí ele vai falar se ele falava das forças e se agora todo o conjunto de tudo que existe, globos ou na doutrina panteísta, seria uma divindade. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. É simplesmente isso que ele coloca. Que aí vai colocar bem na questão, talvez teria uma arrogância aí, se a gente está querendo se fazer mais. Mas se a gente parar para pensar, ao mesmo tempo também, colocando o lado oposto, né, partindo do pressuposto que realmente somos parte de Deus, a gente também se coloca num ponto de igualdade. E não é na igualdade em relação a Deus, mas a todos. Igualdade de potenciais, porque se a gente olha para essa vida, onde uns têm uma facilidade muito grande, aí eu estou excluindo a parte que eu falo da reencarnação, mas um tem coisas muito fáceis, outros têm que batalhar para ter um pouquinho, e dentro a gente pode olhar simplesmente para as coisas materiais, que você vai lá e compra, mas que aquelas coisas materiais proporcionam, porque da mesma maneira que a gente julga algumas coisas como fúteis, né? Mas tanto redes sociais, o sexo, os relacionamentos, a comida, todas elas vão te dar uma sensação positiva e negativa. E aí, essas experiências, porque são experiências, elas vão te dar sensações diferentes, que é o que você está experimentando como aprendizado. Então, se eu vou ali, eu ponho o dedo na tomada, eu posso tomar um choque. Se eu vou ali na almofada, eu vou me sentir confortável. É a mesma coisa, só que dentro da experiência da vida. Então, talvez uma pessoa pode me dar um choque, uma pessoa pode me dar um conforto. É a mesma coisa e a gente vai experimentando e amadurecendo. Então, nessa questão de potencial, todos têm a mesma capacidade. Então, para mim, é nesse sentido que ele propõe, ele não o livro, mas dentro do que eu experienciei, propõe essa questão de igualdade como parte de um todo. De alguma forma, a gente pode ver mais para frente, aprofundado, quando poucos evoluem dentro de um meio, de um grupo, os outros meio que são arrastados. Arrastados não que eles são invadidos e vão contra a vontade, mas assim, é como se eles fossem influenciados para o positivo e pode haver também para o negativo. Aí você pode até questionar que não há um livre-arbítrio, mas essa influência para tudo, para drogas, para coisas boas, o meio favorece e aquele que não entrar em sintonia acaba saindo e vai para outras questões, outros orbes, como queira. Mas o ponto aqui, né, é que sim, há sim essa possibilidade de sermos todos uma coisa só, no sentido de consciência maior, e que estamos trabalhando de uma forma coletiva. Dado isso, se a gente parte do princípio de sincronicidade, que nada mais é de que se eu quero um aprendizado X e o outro vai lá e me
faz ação ou sofre ação por mim, seja no positivo, que é um tapa, ou seja, aliás, seja no negativo, que é um tapa, ou no positivo, que é um abraço, ok? Estamos em sintonia todos de uma forma que a gente não compreende, mas a sincronicidade, que é nada mais é do que essa inteligência divina que a gente vem falando, essa coisa única que causa todas as coisas, basicamente está explicado. Então a gente terminou essa parte, a gente continua o panteísmo na próxima semana. Então, para você que chegou aqui e está meio perdido, essa série ela é semanal. Então, todos os sábados a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade que complementa o trabalho do autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento ele consegue se dar sem a espiritualidade, mas em um dado momento da sua compreensão isso se fará necessário. Não é que você vai ser sugado por uma religião. A gente fala de religiões aqui, mas não é esse o foco. A espiritualidade, porque acaba sendo uma necessidade de respostas de porquês da vida. E aí, dentro da minha experiência, seguindo o Livro dos Espíritos, mas isso não é uma regra fixa, a gente coloca mais coisas, inclusive se em algum momento for necessário, a gente pode mudar isso também, sem problema nenhum, mas dentro da minha experiência, de tudo aquilo que eu aprendi, eu resolvi fazer essa série para compartilhar esse conhecimento e para que você também amplie o seu conhecimento. E então, encerrado esse vídeo, peço que você comente, compartilhe, dê sugestões, críticas, se inscreva nesse canal, mande esse vídeo para alguém que você goste, que queira saber um pouco sobre o tema e até a próxima.